Ah, não, eu tenho que você. Vamos deixar da decisão pessoal.
irmãos, todos os pais, os pais, os irmãos, a Lívia, a mãe que ocupa também um lugar dos pais. Nós sabemos que nossa igreja tem mãe que é pai mesmo tempo, então nós devemos parabéns por pais que, vamos dizer assim, dois casos que socarregam só para uma pessoa só, né? Então, parabéns elas por esse dia também. E que Deus abençoe todos nós aqui, todos os irmãos. Está começando aqui orando. Nosso Deus abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos nessa noite, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais uma data, Senhor Deus, nosso memória, Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guardar, nos dar discernimento, Pai, nessa terra, Pai. Sabemos que existem tantas diferenças, Pai, porque existe um pecado nessa terra, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai. Deus nos escolheu para esse momento estar aqui, Pai, para te adorar, Pai, para te louvar, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que ora a Deus. Amém. Amém. A igreja está um pouco vazia, né? um pouco de gente, mas Deus sabe das coisas, sabe o que os irmãos estão viajando, ou se pode estar com ninguém. Deus te abençoe. E os irmãos que abram suas Bíblias, Efésios, está lendo 6 de Efésios. Amém? Capítulo, não pode? Capítulo número 6, eu estava lendo 1 até o 4. Amém? Todos achados? Na minha Bíblia fala filhos e pais. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo, como dizem as Escrituras. Respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa a dar. Faça isso, a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Nós sabemos, irmão, que os pais têm o dever de ensiná-los, criar seus filhos para a disciplina. A minha fala que é disciplina cristã. Disciplina, que está falando aqui, não é castigar, bater. Não. E quando você consegue criar seus filhos na disciplina cristã, com a palavra de Deus, eles vão crescendo no temor a Deus. E quando a gente aprende esse temor a Deus, nós respeitamos nossos pais, nossos colegas, enfim, nós vamos se dar bem
em tudo, porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe pode ser honrado servindo na terra. Então, tudo corre ao bem quando a gente é criado de acordo com o mandamento cristão. Nós aprendemos que quando a gente obedece a Deus, nós já temos toda a força para obedecer também a nossos pais, nossos parentes, nossos colegas, enfim, nossos patrões, porque um crente ele não pode desobedecer um patrão, porque quando a gente vai fazer, a Bíblia diz que a gente vai fazer as coisas por onde não esteja fazendo para Deus. Então, se nós ensinarmos esse mandamento, nós obedecer, nós não vamos ter dificuldade de conviver com as pessoas aqui na terra. Amém? Vou estar chamando o Ministério do Louvor aqui à frente. Nós estamos louvando o nosso Deus em oração. Seu Deus, nosso Pai, pede a tua presença, Pai. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, Pai, que o Senhor fez com meus irmãos aqui, Pai, te louvar, Pai, que o Senhor esteja recebendo todo louvor aqui, Pai. Tudo que for feito aqui, Pai, seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai, nos protege, Pai, nos guarda e nos caminhos, Pai. Dá discernimento de tudo que nós façamos aqui, Pai. Seja para ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé, louvarmos ao Senhor. Nós estávamos aqui com o nosso irmão Rafael da IBE, que passou muito mal. Ele deve ter comido alguma coisa que atacou o fígado dele, e o Emerson foi levar ele para casa. Então, que a gente esteja orando por ele. Ele ia nos abençoar essa noite, mas infelizmente ele precisou ir embora. Então, hoje nós estaremos aqui com vozes e com violão, mas com o nosso coração conectados ao Senhor. Abba, Pai. Motivo da minha canção.
Deus, o Senhor é nosso papai, nossa Abba Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Nós agradecemos, Pai, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, papai querido. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando o santo nome dele. A alegria está no coração. Irmãos, enquanto nós estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem estar cumprimentando uns aos outros, dando um abraço naquele irmão e dizendo que foi o melhor lugar que ele escolheu para estar hoje à noite. Vamos continuar louvando ao Senhor. Santo, 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 é um hino do inário. Deus onipotente. Nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, digno de todo louvor e de toda adoração. Santo,
Esse próximo cântico, o último do momento de louvor, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas terão a oportunidade e a honra de estarem fazendo isso nesse momento. O Espírito de Deus está aqui, operando, irmãos, em nossos corações.
receba, Senhor Jesus, o nosso louvor. Receba, Senhor Jesus, a nossa adoração. Que possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios, Pai, do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Que só, Pai, as pessoas nos olharem, que o Seu santo semblante, Pai, resplandeça em nossa vida. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor Jesus, por essa noite. Prepara aqui no nosso coração para a ministração da Sua palavra. Pedir, peço também ao Senhor, o Senhor também esteja, Pai, conduzindo o Ministério de Crianças, Pai, que também terá o seu cultinho neste momento. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Que seu nome seja louvado e glorificado. Em teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos irmãos, essa noite é uma noite muito especial. Essa noite é o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, o sacerdote do lar. Eu gostaria de chamar todos os pais que estão aqui nessa noite para estar vindo aqui na frente. Nós estaremos orando para que Deus cuide dos irmãos, supram todas as necessidades espirituais, necessidades financeiras, emocionais. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, viu? É um prazer termos aqui na congregação. Deus seja louvado. Ali, irmãos, tem um cantinho para vocês, um cantinho dos pais, tá? Ali tem uma homenagem para vocês, os dons e talentos que Deus deu para cada um dos irmãos. Depois os irmãos vão lá, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Mas nós gostaríamos de entregar uma lembrancinha para os irmãos, uma lembrancinha do Ministério de Crianças da Igreja. É uma lembrancinha só, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Viu? Deus abençoe os irmãos de todo o coração. Eu vou pedir para um filho orar. Vamos ver aqui. Querido. Fica de pé, filha. Ora para Deus, abençoe os papais da nossa igreja, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais disponibilidade. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pela vida desses pais, Senhor. O Senhor sabe que não é uma tarefa fácil, mas que o Senhor esteja capacitando cada irmão, Senhor. Que são uma bênção na vida de cada filho, Senhor, e também da igreja, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a sua saúde, as suas necessidades, nos seus trabalhos, Senhor. E que o Senhor esteja, Senhor, os guiando em seus passos, Senhor. Que serve do Senhor. Se Ele esteja abençoando, Senhor, a vida de cada um. Abençoe essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pais. Poder sentar. Vou pedir para o nosso irmão Samuel. Enquanto isso, vamos lá, crianças, para a salinha? Vamos lá? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor Deus, e te pedimos, Senhor Deus, te rogamos, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, que essas crianças, Senhor Deus, vai estar aprendendo, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, que a professora, Senhor Deus, Amanda, possa ser escolhida por Ti, Pai, que seja ministrada, Senhor Deus, a palavra dentro do coração dela, Pai, que será transmitida essa mensagem para essas crianças, Pai. Abençoe essas crianças, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, ouvir desde agora, Senhor Deus, que lá no futuro, Senhor Deus, eles possam, Senhor Deus, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pai que está aqui, Senhor Deus, abençoa a minha vida também. Eu posso ser um pai, Senhor Deus, que possa também, Senhor Deus, abençoar meus filhos, Pai. Que eu possa, Senhor Deus, ser um sacerdote fiel diante da Tua palavra, Pai. Essa oração, Pai, eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos então ter essa mensagem voltada então aos pais, mas eu peço também que as mães prestem atenção,
porque as mães também têm sido pais muitas vezes, né? Não é? Mas eu quero agradecer a Deus, porque o culto ele tem duas mãos. O culto é para adoração ao Senhor, e o Senhor, pela graça dele, ele fala conosco, para que a gente obedeça o que ele fala, e a gente retribui isso novamente a ele. Tudo bem? Eu fico feliz de ter o pastor Samuel esses dias comigo e conosco aqui. O pastor Samuel ele tem se envolvido aqui no ministério, como os irmãos têm visto, ele tem visitado comigo, tem pregado de manhã, hoje, ele pregou uma vez à noite, hoje ele prega à noite. Que Deus abençoe o pastor. E vamos aproveitar o máximo possível, porque Deus fala conosco através da palavra dele. Amém? Deus abençoe o pastor. Graça e paz, irmãos. Amém? Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 5. 1 Samuel, capítulo 8, 1 ao versículo, diz assim a palavra de Deus. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo chamava Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu está idoso e teus filhos não andam em seus caminhos. Escolhe agora um rei que nos lidere à semelhança de outras nações. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa nessa hora, Senhor, estamos aqui reunidos no teu nome. Fala conosco, Deus, através da sua bendita e santa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem. Nós estamos hoje celebrando, o Dia dos Pais, de costume. Então eu queria falar nesta noite sobre pais omissos, filhos insubmissos. Pais omissos e filhos insubmissos. Então, a gente fica pensando, o que falar no dia do Senhor? Né? Então, nesse dia, como é costume, já há mais de 2 meses atrás, as propagandas do Dia dos Pais, elas tomam conta da televisão, de todo lugar, falando do Dia dos Pais. Então, cada uma oferecendo um presente para o pai. Os presentes vão lá desde um barbeador até um carro. Tem mais que ganha carro, outros ganham barbeador. Né?
Ou então uma viagem, o pai viajar para algum lugar. Alguns dizem que os pais ganham lembrancinhas e as mães é que ganham presente. Dá uma lembrancinha para os pais, né? E as mães é que ganham os presentes. Então, se fôssemos hoje, por exemplo, perguntar a cada pai que presente você gostaria de receber do seu filho neste dia, qual seria a resposta? Que presente você gostaria de receber do seu filho neste dia? Qual seria a resposta desse pai? Na verdade, irmãos, há uma desintegração muito grande na família por todos os lados. Só para os irmãos terem uma ideia, em 2022, nós tivemos no Brasil 1.970 mil casamentos. Em 2022, tivemos 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Ou seja, cerca de um divórcio para cada casamento, para cada 2 casamentos. Um divórcio para cada 2 casamentos. Esse é o problema que a família vem enfrentando. Segundo, a infidelidade conjugal está se tornando uma pandemia perigosa, por incrível que pareça, ela já entrou dentro da igreja. Já entrou na igreja. Num relatório sobre a família, alguns anos atrás, constataram que 75% dos maridos e 63% das mulheres já tinham sido infiéis com seus cônjuges. Isso é uma coisa muito triste que está acontecendo nos lares nesses últimos tempos. Numa pesquisa realizada recentemente com 3 milhões e 70 mil crianças, conclui que 14% das crianças são filhos de pais solteiros. E 40% viveram em um lar separado antes de atingir os 18 anos. E nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450%. Então, a pornografia, né, que é uma coisa horrível também, escraviza mais de 30% da população. E quinto, casamento afetivo ou igualativo, né, entre 2 pessoas do mesmo sexo, ou gênero, que é celebrado em uma cerimônia civil ou religiosa. Uma coisa que a gente nunca pensava na vida, eu nunca pensei nisso, né? Um tipo de casamento afetivo, igualativo, homem com homem, mulher com mulher, entre 2 pessoas do mesmo gênero, que é celebrado numa cerimônia civil ou religiosa. Então, desde 2023, que entrou essa lei, né, os cartórios são obrigados a realizar esses casamentos entre casais do mesmo sexo. Ao menos 15 mil casamentos homofóbicos foram feitos no Brasil. Dizem que
teve um aumento de 149%. Então, isso vai ter uma ideia de como anda a situação das nossas famílias nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, a palavra de Jesus diz assim: aprendei a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem essas coisas, saibam que está próximo às portas. Jesus já deixou nós avisados desse problema. Deixou bem claro, olha bem. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês verem todas essas coisas que nós falamos aqui, saibam que ele está próximo, às portas. A vinda de Jesus está às portas. Por quê? Porque quando o pecado sobe, chega na presença de Deus, aí Deus então vai agir como aconteceu no dilúvio e aconteceu no Sodoma e Gomorra. Eu digo a verdade, irmãos, que nós estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra e também nos dias de Noé. Acredito que não era assim. Então, os pais estão cada vez, o país está cada vez mais passando por mudanças muito rápidas, que estão ocorrendo hoje no país inteiro, no mundo inteiro. Hoje, principalmente, a família, que todos nós temos uma família, nós estamos vendo essas coisas acontecer. Como os pais reagem diante dessas mudanças? Vocês percebem que nós somos pais, nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa vida. Como nós reagimos diante dessas coisas que vão acontecendo cada vez pior, né? Cada vez pior, que a gente ouve conversas de pessoas que têm esses congressos e já estão querendo fazer o casamento de irmãos. Isso aí já é demais, né? Então, como nós vamos se adaptar a elas? Porque elas vêm e com elas vem o quê? As leis, que é colocada pelas autoridades. E quem não obedece àquela lei corre o perigo de ser preso. De todo jeito, estão querendo calar os pais. Calar os pais para deixar a coisa solta. Então, nossa responsabilidade de pais é muito séria. Creio que tudo o que um pai espera é a obediência dos seus filhos. Obediência dos seus filhos. Que não houve conselhos de um pai. Quantos filhos não houve conselhos de um pai? E muitos pais não têm nem como dar conselho, porque ele também precisa de conselhos. Um dia irão se arrepender. Quantos pais hoje em dia não estão arrependidos? Eu tenho um parente, tio, é o único tio que sobrou da minha família. Há um
as crianças pequenas, 3 filhos. Minha tia teve que desdobrar para criar aqueles 3 filhos. Hoje eu estava vendo esse filho, a filha dele mais velha, casada, os filhos já têm neto, né? Mandando um recado para a mãe ainda está viva, dizendo: mãe, quero agradecer a senhora, porque nesse tempo a senhora foi o nosso pai. A senhora foi mãe e pai nosso. Muito obrigado pelo que a senhora fez. Eu estou trabalhando, com seu emprego, casado. Então a gente vê uma coisa assim tão triste, né? De um pai ter que ouvir um conselho desse. E um dia eles vão se arrepender. Creio que esse meu tio deve ter se arrependido também. Porque hoje ele vive sozinho, dentro dessa casa. Esses dias ele caiu lá dentro, quase morreu. Se fosse alguém bater lá, ele desculpa, ele estava caído, ele tinha até morrido lá dentro de casa. Então é assim, né? Então, quando ele chegou, certa vez, uma ilustração, eu estava num velório dentro de um templo evangélico. Quando a polícia chegou, trazendo um criminoso algemado, as algemas, né? Quando ele chegou bem na frente daquele pai morto que estava morto, na frente da igreja, assim, ele chegou ali. O policial, então, tirou aquelas algemas dele, né? Soltou ele, e aquele filho veio e se debruçou sobre o seu pai, pedindo perdão. Foi uma cena muito triste que eu vi na minha vida. As lágrimas daquele filho corriam pelo seu rosto. Pena que era tarde demais e aquele pai não podia ouvir aquela cena. Tarde demais. Talvez, quantas vezes aquele pai esperou por esse momento, mas agora era tarde demais. Aí ele ficou lá uns 5 minutos, a polícia o algemou e levou embora. Agora, pouco tempo atrás, fiquei sabendo que ele morreu, esse rapaz também. Então, são cenas tristes, irmãos, que nós somos obrigados a enfrentar e ver na nossa vida. Então, foi uma coisa assim muito triste. Tudo que nós temos na nossa vida, um dia vai acabar. Um dia vai acabar. O carro, né, vai acabar. Uma bela casa, um terno novo que nós compramos também vai acabar. Né? E se não acaba virando uma coisa obsoleta, atrasada, né? Ultrapassada. Mas o conselho de um pai e a obediência do filho é algo que vai repercutir na vida dele pela vida inteira. Pela vida inteira. Mas tem pais que precisam ouvir conselho dos filhos pelas coisas erradas que fazem dos seus filhos. Mas nunca é tarde para recomeçar. Os filhos estão cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Meu pai era um homem muito rude mesmo conosco. Nós éramos 6 irmãos. Mas ele era um homem trabalhador. Ele dava disciplina para nós. Graças a Deus, hoje, nesse dia dos pais, eles não bebem, não fumam, não são crentes, alguns assim. Eles estão sentados com
Só de olhar para nós, já dava medo, né? Dava medo. A gente ia sair de casa e já avisava. Nós éramos 5 irmãos homens e uma mulher. Então, graças a Deus, né? Mas hoje isso está acabando na família. Hoje muitos pais não podem nem educar seus filhos, porque correm o risco de ir para a cadeia. Então, na verdade, nós estamos vendo diante de nós a morte do diabo na família. A morte do diabo na família. Na Bíblia há muitos exemplos de pais, se nós formos ver, e de mães e de filhos, né? Pais maravilhosos, mas que deixaram um triste legado para trás, um triste exemplo. E esse pai que eu quero falar com os irmãos é o profeta Samuel. Se você procurar na Bíblia, você não vai ver o defeito desse homem. Esse não é Deus. Ele era um homem muito direito, nossa. E ele era um profeta, ele era um sacerdote e ele era também um juiz. Juiz. Foi ele um grande homem de Deus. Trabalhou muito, viajava muito por todo Israel, realizando os trabalhos, né? Como consagrando reis. Foi ele que consagrou o rei Saul e o rei Davi. E nunca vimos o defeito nesse homem. Mas chegou a hora em que ele já estava um tanto velho. Tanto velho. Como nós vamos ficar um dia velho também. E nomeou seus filhos como os líderes de Israel. Os 2 filhos dele. Né? Seu filho mais velho chamava Joel e o segundo chamava Abias. E eles eram líderes em Berseba, no sul da Judéia, uma região que ficava no sul da Judéia e era um lugar assim tanto deserto. Mas os 2 filhos que ele nomeou não andavam pelos seus caminhos de jeito nenhum. Não andavam. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno, pervertiam a justiça, pois eles eram juízes em Israel. Por isso o povo se reuniu e foi falar para Samuel. Por isso, toda a autoridade de Israel reuniu e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: tu já está idoso, e teus filhos não andam pelo teu caminho. Escolha agora um rei para nós nos liderar, semelhante às outras nações. Creio que essa foi uma palavra muito difícil para Samuel e para qualquer pai. Alguém chegar e falar: olha, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Puxa vida, onde foi que eu errei? Meus filhos não andam para meus caminhos. Como é duro um pai que ouve isso? Em outras palavras, seus filhos não são honestos. Eles aceitam propina para cegar a justiça. Em outras palavras, eles não prestam. Eles não prestam. Imagina agora um pai batalhador, um crente fiel e dedicado a Deus, ouvir uma coisa dessa: seus filhos não prestam. Seus filhos não prestam. Que são ladrões, que roubam o povo. Imagina agora, o povo sabia disso e o pai não sabia. O pai não sabia. Como sempre, o pai é o último a saber. Isso provavelmente acabou com ele. Chegar no final da vida dele, velho, trabalhou tanto e veio que ouviu.
atravessou séculos. E ele também é mencionado no livro dos Hebreus, dos heróis da fé. Agora, no final da vida, ele teve alguma coisa dessa. Sabe, isso aqui me chama muita atenção. Meus filhos, graças a Deus, estão mais de 30 anos no trabalho. Minha filha também trabalha. Mas eu fico só de olho, sabe? Porque o mundo que nós vivemos hoje, a gente ouve muitas surpresas desagradáveis. Então, é bom que os pais fiquem atentos, né? Fiquem atentos. Para que não ouçam uma palavra dura como essa. Mas qual foi o problema de Samuel? O problema dele é o problema que a maioria dos pais enfrenta. Que a maioria dos pais enfrenta. E eu já também enfrentei isso quando eu era criança. Isso eu acordei. A ausência no lar. Teve uma época que eu, na igreja da Santa Pastora, eu dirigia a igreja. Trabalhava à noite e estava construindo a minha casa. Já temos meus já tem até meu filho mais velho conheceu. Ficou bem, estava bem. Só que eu não notava, eu estava focado no meu trabalho. Mas a minha esposa falou: vou levar o pequeno Samuel numa psicóloga de criança. Levou por mês. Aí no final ela disse o seguinte: como é o relacionamento do seu marido com o seu filho? Então ele está aí, seu filho não tem tempo, seu marido não tem tempo para o seu filho. É verdade. O negócio estava focado em outro lugar. Aí eu tive que falar. Eu não entendi de jeito nenhum. Isso aqui um dia vai acabar tudo. Mas a educação que eu vou dar para o meu filho vai servir para ele para o resto da vida dele. Então, isso foi muito importante para mim. A ausência do lar. Quais são as características de um pai ausente do lar? Por que muitos pais falharam na educação dos seus filhos? Porque foram pais ausentes. Não andaram na companhia deles. Não andaram na companhia dos filhos. Pais que nunca foram à reunião da escola dos seus filhos. Os irmãos sabem como está a escola hoje. Os alunos matam até o professor. Aí bota a culpa no professor, mas a culpa é os pais que não têm a educação. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Seu filho precisa de uma referência. E a referência é você. Não é outra pessoa. É você. Você é essa referência. Pai viciado no trabalho. Nós temos que trabalhar esse viciado. São aqueles que tomam ao seu trabalho e que vê os filhos pouco. Um nome da igreja, que ele levantava 5 horas do trabalho, ele ia para a faculdade. Ele só viu o filho dele no final de semana, moravam juntos na mesma casa. Só viu o filho. Isso é um perigo, porque o filho pode arrumar uma referência, alguém que dá atenção para ele. Que é o que o pai tem que fazer. Então,
ele sai do serviço, vai direto para a faculdade, ou vai para um bar, passa mais hora no bar do que propriamente dentro da sua casa. Eu conheci um rapaz, eu dei estudo bíblico para ele. Na época eu dei estudo para ele, ele tinha parado de beber, bebia muito. Ele me contou uma coisa muito interessante. Ele tinha um filho que foi membro da minha igreja, e eu fui dar um estudo bíblico para esse rapaz. Ele contou para mim, olha, eu trabalhava na GM, eu saía da fábrica, ia no bar em frente à GM, eu ficava bebendo, no fim posava ali, eu não podia ser dali mesmo, eu já ia para o trabalho, em casa. E o filho mais velho dele saiu da igreja e começou a beber, mas bebia mesmo. Beber que ele morreu, acho que com 18 anos ele morreu, tanto beber. O que ele beber? Mas aquele homem tinha uma tristeza tão grande, ele entregou a vida dele a Jesus, e foi batizado, passou a frequentar a igreja da esposa. Um tempo depois ele ficou muito ruim, tinha um câncer, e ele veio a falecer. Mas ele conversava comigo, você não via alegria no rosto daquele homem quando ele falava do seu filho. Então, essa é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, para que essas coisas não aconteçam conosco. Então, o que é preciso fazer? É preciso que haja um equilíbrio no nosso trabalho, que é a harmonia, vamos dizer assim, né? A estabilidade, a solidez e o estado daquilo que está se distribui de maneira proporcional. Distribuir o trabalho e o lar, os filhos, manter o equilíbrio, sustentar e aguentar esse equilíbrio, procurar recompensar essa escassez de momentos familiares, ligando, saindo no sábado com o filho, no domingo indo para a escola dominical. Tem pai que leva o filho na escola dominical, deixa na porta da igreja e vai embora para casa, ao invés de ele ficar junto com os filhos. Conquistar os filhos dele. Chegar em casa e perguntar, filho, o que a tua professora ensinou? O que o pastor falou? A esposa fazia tudo isso. O pastor pregou à noite. A gente pensa que as crianças não prestam atenção, mas ela presta atenção. Eu lembro o Juninho participando da esposa. Ele pregou naquele barcão lá que encheu de gente animal e morreu todo mundo. Então, eles prestam atenção, sim. A gente pensa que não, mas eles prestam atenção. Então, levar as crianças e também ficar ali, junto com as crianças, cuidando delas, não deixar as crianças soltas por aí. Entendeu uma coisa? Pena que nós temos pouca gente, mas tem o suficiente. Você conhece os amigos do seu filho? Você conhece? Você sabe quem são eles? Procure conhecer antes que seja tarde demais. Como que a gente fazia isso? Minha esposa fazia um café e convidava os meninos para ir lá, os coleguinhas de lá da escola. E as mães iam de carro, levavam, as crianças, deixavam lá, depois ia para a minha mulher fazia café, tudo, um monte de coisa. E eu ficava vendo tudo isso, o comportamento de cada um deles. De cada um, se alguém tivesse um comportamento dela, procurava se ensinar, Então, a gente foi selecionando esses colegas, os nossos, para
deixar o celular no canto, né? A televisão, né? O computador, e dedicar-se aos filhos. Né? Um pai ausente fisicamente ou emocionalmente é aquele que não sente empatia daquele filho. Empatia é identificar-se com ela, a pessoa. É sentir que ela está sentindo, é querer o que ela quer, de aprender de modo como ela aprende, ter esse contato. Então, é isso que nós temos que aprender com os nossos filhos. Quando não há empatia, ou tem pouca conexão emocional com os seus filhos, e das pessoas que o rodeiam, suas relações são superficiais. Isso é muito triste, né? Essas coisas que a gente vê acontecendo na vida. Muito triste mesmo. Então nós precisamos, como pais, tomar muito cuidado com todas essas coisas. Então, isso é muito importante. Não tem profundo contato com o filho. Não querem estar perto dos filhos. E aquele pai, que sua paternidade é estranha para ele foge dos seus compromissos. Foge da responsabilidade que envolve. Aquela responsabilidade que mantém aqueles laços afetivos com os filhos, deixando a criação só na mão da mãe. A mãe é que tem que se virar. Aquele filho não tem figura de pai. O filho precisa ter a figura de um pai. Senão ele vai arrumar uma figura por aí que vai te dar uma maior desgosto. Então isso é muito importante para nós. Então, ele vai arranjar outra figura. Pais ausentes, filhos carentes. Quando o pai é ausente, os filhos são carentes. Por quê? A falta da presença de um pai gera um buraco na vida do filho. Porque ele não tem referência nenhuma. Por quê? A falta de referência, ela gera um buraco na vida do filho, no seu coração, né? No seu coração. Então, é uma situação muito difícil. Eu creio que vocês já devem ter assistido um filme, o Robin Williams, que fez há um tempo atrás, ele fez o papel de Peter Pan. Naquele filme, ele trabalhava para caramba, só trabalhava. Um dia ele foi para a terra do nunca, aonde ele foi ser Peter Pan. E os seus filhos começaram a gostar de outro homem que não era seu pai, que não era o pai. E pegou um amor por aquele homem que não queria mais saber do pai. O pai teve que trabalhar muito para poder conquistar aquele filho. Aquele era um filme que devia ser passado nas igrejas dos pais dele. Ele teve que lutar muito para conseguir novamente conquistar os seus filhos. Muitas vezes a própria ausência em si, outras vezes por problemas com drogas, alcoolismo, em outros casos, falta de afetividade, outros pais são violentos, agressivos. Então, a afetividade aqui, nós estamos falando, não estamos se referindo apenas aos pais que abraçam e beijam os seus filhos. Mas o afeto são demonstrado todo cuidado
comida que põe na mesa, a preocupação com o futuro do filho que passa para os seus filhos. Uma imagem de pais que um dia também foram filhos. E esse filho, se ele for bem tratado, bem cuidado, ele tem uma figura de pai, quando ele casar, ele vai passar para os seus filhos a mesma figura. Uma imagem de pais, nós também temos. Filhos que não tiveram referência de pai, muitas vezes são criados assim. Mas mesmo assim, muitos ainda adquirem essas referências. Batalhando, eles adquirem. Mas se tivesse um pai, poderia ser muito melhor. Essa história dos meus filhos que eu contei. A mãe soube criar, mas não tinha uma figura de pai. Se tivesse, todos são trabalhadores, mas se tivesse pai, talvez teria sido muito melhor. Então são essas coisas que nós precisamos aprender na nossa vida de pai. E o mais importante não é fazer o que fizeram conosco, mas sim o que fazemos com aquilo que conosco fizeram. Qual seria o segredo em tudo isso? Aquilo que nós chamamos de perdão. Perdão significa abrir mão, deixar ir embora, como alguém que abre a mão no pagamento de uma dívida. Reconhecer que alguém que cometeu uma ofensa contra você, a decidir largar o rancor, o desejo de retribuir contra aquela pessoa. Se o filho tem isso contra o pai, a melhor coisa que ele tem é essa palavra perdão. Essa palavra perdão causa uma coisa maravilhosa na vida deles. Pede perdão e esqueça das mágoas. Então, essa escola chama perdão. Quantas pessoas elas se escondem atrás de mágoas, dores emocionais? Essas pessoas ficam travadas lá atrás e não progridem, vamos dizer assim, em direção ao futuro. Ficam estagnados. Né? Por que devo perdoar? Porque Cristo me perdoou. Meus irmãos, Cristo perdoou a nós, cada um de nós, uma dívida que nós não tínhamos como pagar essa dívida. Se um filho tiver perdão desse com o pai, deve aproximar-se dele e pedir perdão. E o pai a mesma coisa. A mesma coisa. E tomar muito cuidado com isso. Que vem acontecendo cada vez mais no seio da família. No seio da família. Então nós vivemos numa sociedade assim, uma sociedade marxista, né? Em que a responsabilidade do filho é da mãe. A mãe que tem que fazer tudo. Visitei um tempo passado uma menina que quebrou a perna na nossa igreja. E fui com a professora dela visitá-la. Chegamos na casa, entramos, a menina estava assistindo televisão. Conversamos com ela. Aí a professora perguntou: e a sua mãe, cadê? Minha mãe está trabalhando. E o seu pai? Aí eu estou indo lá na praça. E o pai está trabalhando, a mãe é que tem que sustentar toda a família. Então, muitos lares é assim mesmo. Né? É assim mesmo. Então, na hierarquia estabelecida por Deus, primeiramente vem o homem. O homem é o cabeça. Depois vem a mulher. Depois vem os filhos. Os filhos nunca podem pegar o lugar do pai. O pai tem que manter a sua palavra ali e trabalhar em prol da sua família. Manter a sua família. Educar a sua família. Não é a esposa que pega o lugar dele. Não foi assim que Deus instituiu a família. E nem os filhos. No caso de Samuel, ele viajava muito por todo Israel, cuidando dos interesses da nação.
Nem sequer sabemos o nome da sua esposa. Chamava a esposa de Samuel. Não sabemos não. Não sabemos o nome da esposa dele. Ela trabalhava no lugar dele em casa, né? Cuidando dos filhos durante a sua ausência. O filho então precisa dessa figura de pai. E ele era um pai totalmente ausente. O filho precisa dessa figura. Nós, que somos crentes, além do nosso trabalho secular, que nós temos fora, nós temos também o trabalho da igreja. O trabalho da igreja. Por isso, na igreja, nós devemos dividir o trabalho e não colocar tudo na mão ou nas costas de um só, como o Elvis fez outro dia. As pessoas escolheram o grupo, né? Eu ser tesoureiro, que ia ser diretor de patrimônio, que ia ser isso. Dividir a carga. Dividir a carga, né? Pessoa por pessoa. Então Deus, Ele deu para as igrejas, para a nossa igreja, os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são as habilidades concedidas pelo Espírito Santo para o trabalho na igreja. Para cada um, Deus deu uma habilidade para ele exercer na igreja. Na igreja tem os dons e tem os talentos. Os talentos você aprende. Por exemplo, música. Você vai numa escola e aprende música. Mas os dons não. Os dons é que Deus é quem dá eles. Eu vim da roça. Hoje eu sou pastor. Por quê? Porque Deus me deu esse dom. Cheguei aqui e não sabia nada. Nem crente eu era. Mas veja como Deus, Ele trabalha na nossa vida. Então, nós precisamos disso. Porque se a igreja vai mal, aí começa a colocar culpa em um, colocar culpa no outro, já não vem mais. Começa. Cada um no seu devido lugar para que a igreja vá cada vez mais para frente. Que são essas habilidades que o Espírito Santo dá para nós podermos trabalhar na igreja. Então, todos juntos, unidos, nós fazemos a obra de Deus. A Bíblia fala, Paulo compara a igreja como um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O que tem um corpo? O corpo tem o braço, tem a mão, tem o olho, tem o ouvido, tem o pé. Todos esses órgãos, eles trabalham em função do quê? Do corpo. Quando você machuca o pé, você não vem na igreja, você não pode andar. Olha, todo o corpo fica parado. Então, todo o corpo trabalhando, movimentando, a igreja vai ter uma vez. Uma beleza. Mas todos precisam fazer isso. Se o irmão na igreja pega cargo bastante, outro não pega nada, esse que não pega nada vai ficar falando daquele irmão. Se eu tivesse uma coisa melhor do que ele, mas teve a oportunidade. Então, isso é muito importante para nós aprendermos. Um certo tempo, eu conversava com uma mulher casada, ela era mãe de 3 filhos. Ela trabalhava, ela e seu marido, recebendo um bom salário. Além disso, eles trabalhavam numa igreja, não era nossa, uma outra igreja. Na parte da manhã e da noite, à noite eles cantavam no coral. Então, juntos, eles tomaram uma decisão, que o casamento deles estava indo para Deus. O que eles fizeram para arrumar o casamento? Eles consertaram o trabalho, eles abandonaram a igreja. Abandonaram a igreja. Visitei eles 2, 3 vezes para dar um estudo para a igreja. Os filhos também não querem nada com a igreja.
Então a igreja era culpada. Mas o trabalho não. Então, muitos pais educam seus filhos na igreja. E, no entanto, eles ficam em casa, afastados da igreja, e deixam os filhos na igreja, ao invés de vir junto com eles. Veja quantas coisas nós precisamos consertar nas nossas igrejas. Cada um examinar essas coisas. Então, veja bem, se você é um desses pais, você educa o seu filho na igreja, você ora com eles, você ensina a palavra de Deus para ele. E quando ele cresceu, ele se afastou da igreja. Então isso faz assim. Aquilo que você ensinou a ele não está perdido. Está gravado no seu consciente e no fundo do seu coração. Um dia que vai brotar de novo, como uma semente que Jesus ensinou na parábola da semente. Né? Um dia eles vão despertar, acordar na mais profunda realidade. Talvez muitos pais nem vai ver isso. Eles já morreram. Mas continuem lançando o seu pão sobre as águas. Como diz a Bíblia. Como está escrito em Eclesiastes 11, versículo 1, que diz assim: atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará e concluindo, pais, ame seus filhos, sejam amigos deles, seja a referência deles. Aproveite o tempo que você tem. Os anos passam rápidos. Logo se casam, vão embora e vão deixar o ninho vazio. E os filhos também devem amar os seus pais e obedecê-los em tudo. A coisa mais dura que eu vi foi quando meus filhos começaram a casar. Né? O mais velho foi casar. Eu fiquei olhando assim, né? Ele tinha arrumado apartamento, começou a levar as coisas dele. Aí vem aquela tristeza, né? Você começa a ver o lar assim já vazio, né? Aí ele casou, ele ia casar numa sexta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã eu chamei ele na cozinha, estava na cozinha, eu e os outros dois, a minha esposa. Eu falei, filho, vem cá que eu quero orar. Olha, durante o tempo que você ficou aqui, a gente procurou fazer o máximo que a gente pôde com você. Agora você vai sair da casa do Pai e vai construir o seu lar. Eu quero que você saia daqui levando a bênção do Pai, o Senhor. Colocamos a mão sobre a cabeça dele e oramos por ele. Já vai para quase 8 anos que ele está casado. E o outro também fez a mesma coisa. Ele vai deixar a casa do Pai. Nada melhor do que ele sair com a bênção do Pai. Dei um conselho para o casal, para um rapaz, um homem da igreja, muito tempo atrás. Ele não se dava com o filho ia casar. O que eu faço, pastor? Disse meu filho, vai casar, eu não me dou com ele, vou no casamento. Como é que eu faço? Eu falei, vai lá, conversa com o seu filho, pede perdão para ele. Se você fizer isso, você vai quebrar o coração dele. E em seguida você põe você e a sua mulher a mão na cabeça dele, ora por ele, despede ele.
abençoe meus irmãos. Vocês sejam como Pai. Continue sendo bons pais. Os pais que sentam na mesa assim, é aquela molecada morta. Então, é isso que é muito bonito que Deus, Jesus deixou. Deus abençoe. Amém. O que eu posso falar? Bom, é o seguinte. Amém. Se os irmãos conhecem a parte da história, eu falei que eu sou filho solteiro. Minha mãe teve que fazer papel de mãe e pai na minha vida. Não foi fácil para ela, foi muita luta, mas acredito que ela fez um bom trabalho. Eu sempre tive a referência de Deus era o pai que eu não tinha em casa. Eu tinha um pai físico, mas eu tinha um pai espiritual que cuidava da gente. E a minha mãe, ela escreveu uns álbuns de fotografia que nós tínhamos em casa. Ela tinha feito uma dedicatória para mim. Eu devia ter 1 ano, 2 anos de idade. Ela fez uma dedicatória e ela colocou escrevendo como se fosse uma carta para Deus. Senhor Deus, meu filho não tem pai aqui, mas eu peço que o Senhor seja o pai dele, durante toda a vida dele. Meus irmãos, eu creio que Deus honrou essa carta. Tenho certeza que Deus sempre foi um bom pai. Vamos cantar esse último cântico para a gente nos despedir. E esse cântico fala dessa bondade desse Deus que é maravilhoso, sempre está com a gente. Esse vai exemplar. Vamos ficar de pé para esse último cântico? Te amo.
Meus irmãos, eu agradeço porque a gente está aqui ouvindo os conselhos da palavra de Deus, que é a Bíblia. Se nós tivéssemos em outro ambiente espiritual que não exalte a Bíblia e a Jesus, os conselhos dos dias dos pais seriam muito diferentes. Nós precisamos aproveitar toda a oportunidade que nós temos para ouvir o que a Bíblia nos diz. E nós temos essa oportunidade nesta noite. Amém? Então nós vamos nos colocar mais uma vez diante dele, todos os pais. Também eu peço que as mães coloquem, amém? Nós vamos ter um momento de consagração, um momento consagratório, vamos dizer assim, que nós nos coloquemos diante de Deus em oração, aqui. Por quê? Porque nós nos dispersamos. Daqui a pouco nós vamos lá para o mundo, não que aqui seja, não seja, mas a gente já conhece a nossa mente e nós vamos nos consagrar aqui. Depois que nós nos consagrarmos aqui, meus irmãos, nós já vamos estar orando também. Eu vou pedir que o pastor Samuel esteja orando também depois. Porque nós, semana que vem, se Deus nos der vida, nós vamos ter outras oportunidades para estar ouvindo e praticando a Bíblia. Nós estamos, meus irmãos, com um sermão preparado, um segundo sermão sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade. Cabe a nós valorizarmos isso, porque nós temos os conselhos do mundo, mas nós estamos vendo os conselhos sobre a ansiedade dados pela Bíblia. E no domingo, à noite, nós vamos ver a vida de um homem, de um apóstolo, não vou falar de quem é, que era uma pessoa que odiava muita gente que se opunha a ele, mas Deus transformou a vida dele e passou a amar essas pessoas. Nós vamos ver isso. É possível a gente amar o próximo como a nós mesmos, porque a Bíblia diz que é possível. Ao crente, ao que não aceitou ainda Jesus, ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Isso tudo, meus irmãos, nós teremos quando? Se Deus nos permitir, domingo que vem, que só faltam quantos dias? Porque a vida, irmãos, é impressionante. Eu cumprimento os irmãos agora, mas daqui a pouco eu vou cumprimentar de novo, porque já passou uma semana. Então quer dizer que a nossa partida desse mundo vai ser daqui a pouco também. Então a gente tem que nos alegrarmos, porque Deus se apresentou um dia para nós, por meio de Jesus. Amém? Vamos nos consagrar agora. Depois o pastor Samuel vai orar, pedindo pelos próximos cultos, já os cultos da semana que vem, de manhã e à noite. O culto com as crianças também, o pastor já vai orando, vai orar também, e ele mesmo vai dar a bênção. E depois, meus irmãos, nós vamos ainda ter um tempo aqui para colocar nossa cabeça lá no super-herói, tirar aquelas fotos, a gente poder sorrir, porque tem sido uma vida trabalhosa essa de pai e mãe, né? Dos pais. Tá bom? Vamos nos consagrar agora, irmãos, os pais. Oremos. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar em comunhão com o Senhor, como filhos de Deus. E agora nós nos colocamos diante de Ti, eu e os pais. E também, Senhor, as mães se colocam aqui diante de Ti. Nós, ó Pai,
estamos neste momento nos consagrando, pedindo, Senhor, que o Senhor cuide de nós, nos consagrando a Ti. O Senhor sabe, ó Pai, de tudo que nós queremos de bem para os nossos filhos. Aquilo que nós temos feito, Senhor, e que nós vemos que é justo, que é bom, nós te louvamos, ó Pai, e nós agradecemos a Ti, Senhor, por o Senhor ter nos dado todas as palavras, todos os conselhos, todas as preocupações para o bem dos nossos filhos. E, Senhor, nós temos também, Senhor, que nos colocar diante de Ti agora, em oração, por aquilo, Senhor, que ainda nós não vemos aqui, que ainda não está acontecendo, Senhor. Mas nós somos vivos, nós vamos estar perto desses nossos filhos, ó Pai. E nós nos consagramos a Ti, pedindo a Ti, em nome de Jesus, amor pelos nossos filhos, aquilo que falta. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, inteligência, Senhor, nós precisamos dela, uma inteligência espiritual como fundamento na palavra. Nós pedimos a Ti, Senhor, paciência, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, um olhar, Senhor, que vai adiante, ó Deus. E nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê paz em depender de Ti, Senhor, para a educação dos nossos filhos. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti, porque o Senhor sabe, Pai, do que nós precisamos. Ó Pai, que a mensagem pregada aqui nesta noite, ó Pai, tudo que o Senhor falou através dos cânticos e desse hino que cantamos, ó Pai, sirva, Senhor, para a edificação da nossa vida como pais, atingindo a vida dos nossos filhos. E muitos aqui, eu ainda não, também se fazem pais dos netos, Senhor. A tarefa é árdua, mas contigo, Senhor Jesus, nós teremos, ó Pai, vitória, no Teu nome, Jesus, é que nós oramos agora. Amém. Amém. Ainda de pé mais um pouquinho, aguardando a oração do pastor. Vai orar pelo alimento também. Teremos alimento, né? Então, pastor, eu tenho algumas coisas para pedir, inclusive orar pelo alimento. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse culto tão simples, mas muito profundo para a nossa vida. Quero pedir por cada irmão que está aqui, Deus, que o Senhor esteja com a sua mão estendida sobre eles. Amém, Senhor. Que realmente seja preenchido com o Teu amor, com a Tua graça. Se tiver alguém doente, Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Queremos pedir pelas crianças, Senhor. Abençoe esses pequeninos, ó Deus. Que amanhã será o futuro da igreja, Deus. Cuida deles, meu Pai. Dos líderes, Senhor, que trabalham com eles. Amém, Senhor. Dê sabedoria a eles para cuidar desses pequeninos, Senhor. Amém. Quero também te agradecer, ó Deus, nesta hora, pelo seu trabalho que ainda teremos, que o Senhor abençoe, Deus. Também te peço, Pai, pelo alimento. Muito obrigado, Deus, por esse alimento. Também te peço, Deus, pela nossa viagem de volta. Que o Senhor nos dirige e nos leve em paz. E agora despedimos dizendo que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja,
com todo o povo de Deus espalhado. Amém. Deus abençoe todos vocês.